preciso depois. Bem, vocês já tiveram curiosidade de entrar lá no Classroom e ver a atividade que eu passei? Estava dando uma olhada. Muito bem. Bem, então, já falando das atividades, Bom. que está lá no Classroom, deixa eu entrar nela aqui. Atividade. Software de escada. Post. Então, essa primeira atividade, para quem não teve curiosidade ainda, mas já devem entrar lá e dar uma pesquisada, é o seguinte: para a próxima aula, vocês irão pesquisar. Primeiramente, vocês vão comentar na própria atividade qual software você vai querer pesquisar. Tá? Escolha qualquer um, todos, ou se você tiver algum que você já conhece e queira falar sobre ele, qualquer um vocês vão achar material de pesquisa. Alguns mais, outros menos, mas a ideia é a gente saber e conhecer os softwares que são mais comerciais e quem tiver mais tempo ou curiosidade, procurar aqueles softwares menos comerciais, softwares livres e outras opções que se tem, tá? Então, a ideia é fazer aquela apresentação bem rápida, 10 minutinhos, bem rápido, só falando ali as características do software, o que é que ele tem, o que é que ele permite, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são as funções que ele possui e assim por diante. Aí vocês podem me dizer, para falar assim, não, professor, mas a gente não viu nada. Bem, é um software, você vai como se você fosse comprar um software. Alguém dissesse para você assim, ó, compra um editor de texto, mas que editor de texto? Um Word, um BR Office, ou seja, você vai lá pesquisar, ver qual é a opção que tem sobre cada um, ver as características, tudinho. Tá? Então, vocês vão dar uma pesquisada. Então, sempre tem um lado comercial desses softwares que oferecem informações sobre o funcionamento e as vantagens dele. Obviamente, ele não vai mostrar as desvantagens, né? Mas aí você pode também tentar identificar uma desvantagem, seja preço, dificuldade, que alguém tenha comentado no YouTube ou em algum material que vocês tenham lido, certo? Então, essa tarefinha, e vocês irão apresentar na próxima aula. Quem vai? Todos. Na hora, eu sorteio quem começa, tá? Então, eu preciso que vocês façam, diferentemente do trabalho anterior, que eu fui mais flexível, dessa vez eu preciso que vocês façam toda a apresentação, porque essa apresentação, logo em seguida, vocês irão escolher, seja dentro dessa gama de software que foi apresentado, ou um outro software que vocês queiram também, vocês irão escolher com qual software vocês tentarão ou irão desenvolver o projeto que a gente vai passar para poder tentar ali alcançar um supervisório, certo? E recomendo, sei que é muita coisa, mas essa daí é um pouquinho mais de tempo, a gente vai ter, eu recomendo fazer, pelo menos começar a folhear essa apostila que eu coloquei lá no material, tá? É uma apostila de um professor da Escola Técnica, dos antigos IF, muito boa, bem concisa, porque dificilmente a gente encontra livros específicos sobre somente supervisório. A gente vai focar só em software ou vai ter vários softwares aqui só? Não entendi, Adriano. A gente vai focar só no SCADA ou vai ter outros? Não, como eu estou falando para você, o trabalho para vocês me apresentarem, vocês vão dizer, quem já tiver um na cabeça aí, vai botar lá no comentário. Eu acho que vocês conseguem digitar um comentário, não conseguem, em cima da atividade? Uhum. Aí você bota lá, eu quero falar sobre o elipse escada, aí o outro, eita, a elipse escada já foi escolhido, então eu quero falar sobre o Indusoft, aí o outro eu quero falar sobre o Underwear, então cada um vai botar o seu nome e, obviamente, não repetir. Então você verifique os comentários dos colegas para que não haja repetição de software. Aí, escolhido o seu software, você vai pesquisar sobre ele, vai lá no site do fabricante, vê as características dele, quais são as opções, quais os módulos que ele oferece, quais são as compatibilidades que ele tem com os CLPs no mercado, ou seja, você vai fazer uma apresentação como se você, pronto, vamos colocar dessa forma, como se você fosse o vendedor do software. Então, a partir de agora, vocês serão representantes desse software,
que vocês escolheram, e vocês vão tentar vender ele. Vocês têm 10 minutos para tentar vender ele, oferecendo todas as características, vantagens, aperfeiçoamento, compatibilidade, né, flexibilidade, tudo aquilo que se tem dentro de um software. Facilidade, manual de treinamento, material de pesquisa e coisas assim. Ok? Todos entenderam? Todos que estão presentes entenderam? Tranquilo? Pronto. Feito essa apresentação, que é para a próxima aula já, próxima quinta-feira, vocês irão escolher, vocês irão pesquisar, procurar. Eu já até no primeiro encontro nosso, eu já até falei sobre alguns, mas vocês irão pesquisar um software que vocês queiram trabalhar nele. Mas, Adailton, um software... É aquela discussão que a gente teve na primeira aula. O cara vai dizer assim, ó, eu quero que você faça um prédio. Ah, mas eu não... Bicho, você é o engenheiro da obra e faça um prédio. Ah, pesquise, estude, vá atrás, corra atrás. Mesma coisa vai ser na automação. Você é o técnico da automação e eu quero que você faça uma tela, um IHM. Ah, mas eu nunca mexi no Windows Software. Não me interessa. Vá lá e faça. Então, escolhido um software que vocês mesmos irão escolher, qualquer um, aí pode ser repetido, pode ser o mesmo software, se alguém tiver gostar de um. Aí eu vou passar uma determinada tarefa. Disse, ó, vamos preparar uma tela de um fluxograma de engenharia que eu vou passar para vocês, ou um esboço, ou apenas um esboço de um processo de caixa d'água, por exemplo, e aí vocês irão montar essa tela, desenhar a caixa, desenhar as válvulas, desenhar a tubulação, ou seja, dentro do software que você escolheu. Então, essa vai ser individual. Como eu disse antes, eu não vou ensinar vocês a mexerem no software. Eu vou passar para vocês os conceitos, as teorias, e vocês irão desenvolver, fazendo pesquisas, fazendo leituras e assim por diante. Tá? Eu vou dar, digamos assim, a necessidade, a forma, os detalhes de como você deve desenvolver. Qual tecnologia você vai usar, as existentes, coisas desse tipo, a gente vai conversando. Obviamente que dentro de cada indústria, dentro de cada processo, você vai ter empresas que usam determinado tipo de software, determinado tipo de equipamento, e assim vai mudar de acordo com cada empresa. Por isso que eu não posso dizer aqui, a gente vai trabalhar aqui com o da Rockwell. Aí cheguei a outra empresa, o cara, é da Siemens. Eita, nunca mexi no da Siemens. Não é isso que eu quero que vocês saibam que pesquisando, procurando, lendo o manual, a ajuda, a busca, a internet, vocês conseguirão desenvolver em qualquer software de desenvolvimento e supervisório de escada. Então, essa é a ideia. Tarefa ok, atividade próxima semana ok. O material, eu irei me guiar um pouco em alguns materiais, algumas apostilhas que eu venho baixando da internet, porque, como eu disse, livros específicos existem poucos, e os que existem, infelizmente, a gente não possui. Se alguém tiver, por favor, se alguém já viu, tem alguma PDF bom ou que achou, tudinho, compartilhem com os demais, compartilhem comigo também, para a gente ir discutindo em cima disso. Tá? A experiência que eu venho trazendo para vocês é a experiência de trabalho mesmo, de como eu uso, de como eu observo, quais são as dificuldades que são encontradas, quais são as facilidades, ou seja, as boas práticas na hora do desenvolvimento de um software. Certo? Então, essa seria a ideia inicial. Ok. Falado disso, estou falando rápido para a gente compensar, e hoje trânsito danado, estou com a cabeça a mil aqui, mas vamos dar uma discutida sobre o que a gente viu na aula passada, que foi justamente aqueles vídeos que vocês assistiram, né? Sobre a indústria 4.0, sobre a questão do software, e assim por diante. E um daqueles vídeos falava sobre a revolução da automação. Né? Então, aqui tem um esquemático bem simples. Hoje, a gente está na 4ª revolução industrial, onde a gente tem praticamente baseado em computadores. Tudo está se comunicando. As máquinas elas já estão conversando entre si. A gente só via isso em filme, né? Matrix da vida, coisa do tipo. Não, hoje, de fato, as máquinas conversam entre si. Algumas máquinas sem inteligência, ou seja, elas apenas executam o que nós pedimos. Todos estão vendo
Todos estão vendo o slide, pessoal? Só para... Sim. Beleza. Valeu, Adriano. Então, hoje, para vocês terem ideia, né, e vocês já viram isso, realmente, aquilo que a gente vê em filmes, hoje, de fato, já existe. Hoje você tem algoritmos de inteligência artificial que fazem máquinas andar em um ambiente sem bater um no outro. Né? Simplesmente um sabe qual é, um diz o posicionamento que ele está e ele consegue se mover sem se chocar tudinho. E aí, com isso, você consegue ter diversos sistemas automatizados. Infelizmente, eu só vi esse vídeo uma vez, mas quem já viu, quem tiver curiosidade de pesquisar, a parte, por exemplo, de a central de correspondência na China, né? Vi um vídeo desse aí. São vários robôs correndo para um lado para o outro, entregando as cartas, as encomendas, sem nenhum chocar entre si. Então, ele tem tudo isso. Tem um sistemazinho de entrega de robótica também, onde cada robô pega ali determinado produto e vai levando a uma sala correspondente que ele tem que entregar. A parte de logística está sendo muito utilizado, essa configuração. E isso eles começam a conversar entre si. Hoje estamos num nível, não a nível Brasil, infelizmente, mas a nível globalizando de um modo geral, o ponto de que as empresas elas não precisam mais, de certa forma, de pessoas para dizer qual a sua necessidade de produto e assim por diante. Um equipamento, quando está utilizando determinada matéria-prima e percebe-se que no estoque esse material está acabando, ele já envia um pedido para o fornecedor automaticamente já transfere isso de volta, tudo sem a intervenção humana. Mas antes disso, é como se fosse o SAP, né? O SAP tem essa funcionalidade, mas infelizmente a gente ainda não sabe utilizar ele, pelo menos, eu falo até dentro de onde eu trabalho, né? A gente ainda usa ele mais como uma base de dados, uma planilha de que O seu trabalho em que indústria? Eu trabalho na refinaria. A Unilever, ela é uma empresa Sim. internacional. Ela está com um projeto para daqui a 3 anos acabar com o PCM. Tudo é pelo aplicativo, feito em estilo SAP, sendo mais atualizado. Você joga lá o OS, joga lá o pedido, joga lá o que tem no almoxarifado, ele mesmo automaticamente vai fazendo o que o senhor acabou de dizer. Isso. Aí a meta deles é daqui a 3 anos acabar o PCM mundial, né, global das Unilever. Pronto. Mais desemprego, né, entre aspas, né? Pronto. Isso é um debate eterno. Né? A gente, quando fala assim, você fala mais desemprego. Muitos empregos, muitas funções, muitas profissões deixarão de existir daqui a uma década. Elas já de fato não existirão. Como isso aconteceu há tempos atrás. Né? Eu acho que eu já falei para vocês, a gente sempre nas aulas, a gente tenta sempre comentar. Quando não existia energia, tinha o cara que acendia o lampião para poder iluminar as ruas. Quando surgiu energia, deixou de ter aquele cara de acender e apagar os lampiões, mas surgiu uma outra função, surgiu o eletricista, surgiu o cara que criou a lâmpada, ou seja, o que nós temos que fazer é se adaptar, se readequar e treinar. Nossa geração, pelo menos a minha, talvez não viva isso, mas eu acredito que a dos meus filhos, do meu filho, ele vai ter 2, 3 profissões ao longo da vida dele, porque a cada momento as profissões elas vão ter que mudar, elas vão mudar. Né? O advogado hoje ele vai deixar de existir, até mesmo a função de medicina ela vai deixar de existir, daqui a um tempo, quem vai fazer as cirurgias, vai diagnóstico, como... Professor, você já notou que o mundo é digital? Não entendi, Rubenildo. Envolve o mundo ser digital agora, né? Pois é. Então, assim, tudo tende a virar, né? Como ele fala ali, a parte de cyberfísica, ou seja, os computadores tomando conta. Mas o tomar conta, a gente às vezes, né, quando vê esses filmes de ficção, acha que a máquina vai dominar. Não também é assim. Né? Mas a gente pode utilizar a tecnologia ao nosso favor para que ela facilite o nosso trabalho e, obviamente, manter qualidade de vida.
Hoje eu tento educar meu filho, que é uma coisa difícil, e para ele que nasceu na geração da internet e na geração do celular, na geração do computador, né, que nós temos que dominar a tecnologia e não a tecnologia nos dominar. Isso é a coisa que eu considero hoje mais importante. E nós hoje, vocês aqui, acredito que alguns, de fato, está acontecendo isso, está sendo dominado pela tecnologia. O cara pega o celular ali, senta, bota o celular na frente dele, esquece do mundo, né? E pior de tudo, vendo besteira. Coisas que não vai acrescentar profissionalmente nada para ele, nem profissionalmente, nem pessoalmente, só vendo besteira, achando engraçado, divertido. Acredito que alguns já tenham assistido, eu aconselho a assistir o documentário Dilemas das Redes, né? Vale a pena refletir sobre esse documentário para a gente, como eu falei, não ser dominado pela tecnologia e sim dominar ela. E é o que acontece na área da gente de automação, de indústria, assim por diante. A gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Observe que esse crescimento que ocorreu desde o século XVIII até os dias de hoje foram décadas e décadas. Só que a partir de agora, essa curva, esse crescimento, ele vai se acentuar cada vez mais, a evolução vai surgir cada vez mais rápida. A gente falou aí que a gente está no mundo digital, mas a gente vai entrar ainda no mundo mais ainda desconhecido, que é o mundo quântico, né? Quando, de fato, os computadores quânticos eles se tornarem comuns, isso será a nossa quinta revolução, né? A gente vai coisas que são resolvidas em anos serão resolvidas. Até lá eu já fui pro saco. Não foi não, de jeito nenhum. Nossa. Isso você... Eu sou o mais velho aí da turma, pô. Ei, você vai ver, não se preocupe não, isso aí você vai ver ainda. A gente aí está falando coisas que eu acredito de década, 1, 2 décadas no máximo. E daqui para lá, acho que você ainda vai estar entre nós ainda. Muita gente não deu atenção, mas essa pandemia que houve agora fez o mundo acelerar em 3, 4 anos em termos de internet, essas evolução. Coisas. Então, uma evolução, né? Onde uma evolução. Trabalho remoto. Isso sempre existiu, mas hoje se tornou uma coisa que as indústrias perceberam que vale a pena para ela. Vale a pena para ela de pegar um profissional. Estava mostrando as logísticas, professor, aí nessas empresas logísticas. Sim. Hoje no jornal, a matéria sobre logística. Pronto. Depois eu vou tentar dar uma olhada nisso daí. Então, assim, essa história toda de automatismo, aí você fala, vai tirar emprego. Não. A não ser que você pare no tempo. Aí o cara que antes era um torneiro e parou no tempo e não fez ali um treinamento na área de mecânica, de mecatrônica e evoluiu, aí sim, esse cara realmente poderá ser descartado. Mas o cara que sempre está se aperfeiçoando, sempre buscando conhecimento, sempre tentando evoluir, esse cara vai ser diferenciado, esse cara vai ser reaproveitado. De fato, a gente vai ter situações muito complicadas. Quem tiver curiosidade e gostar dessas coisas, ao invés de perder o tempozinho nos vídeos de Zap falando besteira, tem um canal, o TED, eu nunca lembro, ele fala sobre palestras de tecnologias das diversas áreas. E tecnologia não entenda só a nossa área de eletrônica, entenda a área de psicologia, de administração, de engenharia, assim por diante. Então, tem certos, digamos assim, tem um nomezinho que se dá de pessoas que tentam prever o futuro. Não é mãe de nada, nem nada, não. Não é prever, é analisar o que vai acontecer daqui para frente, né? Observando a evolução das coisas. Então, tem funções, por exemplo, que de motorista. Vai deixar de existir. Vai deixar. Hoje a gente já tem carros autônomos que viajam o continente inteiro, entendeu? Então, e aí? Esse cara que é motorista vai fazer o quê? Ele vai ter que se readaptar, vai ter que se readequar. E, por outro lado, há pessoas preocupadas com isso. Imagina o cara com 60 anos, 30 de motorista, vai deixar de ser motorista, esse cara vai fazer o quê? Né? Também é complicado o cara depois com 60, 65 anos para estudar uma coisa nova, se readaptar, tudo é complicado. Então, nós, enquanto ainda jovens, isso inclui você também, viu, doutor Marcos? Enquanto ainda jovens, temos que sempre estar estudando coisas novas. Atualizando, né? E
Hoje também a gente está na era da informação. O que você precisar, você consegue de informação. Coisas que há décadas atrás, eu vivi isso, Porra, eu tinha sofria. que ter uma apostila, meu pai teve que Cheio de comprar caderno, uma livro, né, bicho? enciclopédia, né? Não era a Barça, Gastando era um uma dinheiro, enciclopédia mais safada, exatamente, para uma tudo informação que caro. daqui a 2, 3 anos estava desatualizada. E hoje, É, com o Wikipédia da vida, você tem tudo isso nas mãos. Então, é essa mesmo. evolução, essa evolução ela é presente em todas as áreas, como eu falei, na advocacia, no, na medicina. Hoje você tem o computador Watson, que ele tem uma assertividade em laudos médicos mais do que os humanos. Então você diz os sintomas para ele, tudinho, ele lhe passa ele lhe dá lá um diagnóstico com mais assertividade do que um próprio médico, um próprio ser Pô, humano. Né? Mas ainda tem muitas condições com relação à ética. Se ele, por exemplo, ele erra, se ele errar ali o remédio que passar para você e você passar mal, a quem você vai processar, digamos assim, a quem você vai recorrer, porque é uma máquina. Né? Então tem ainda várias coisas, várias regulamentações que terão que existir durante esse processo dessa passagem, né? A parte de advogado mesmo, ou seja, o cara vai entrar lá com um processo, a própria máquina vai analisar e da causa ganha para um ou para outro, diz que o direito vai acabar, né? entendeu? Exatamente. Então assim, Profissão muitas de coisas. direito. O telefonista mesmo, vê a questão do telefonista, do marketing e do atendente. Hoje você fala praticamente com a máquina, né? Você dá todo o A passo a máquina passo remota. para ela resolver seu problema. Então, são essas Uhum. coisas que estão acontecendo no mundo e que a gente precisa sempre estar se atualizando, pessoal. Não adianta. Vocês que estão aí na faixa dos 20, 25, quando vocês estiverem com 35, 40, eu acredito que vocês terão que mudar de profissão, porque aquela sua profissão, ela de fato, ela vai ser substituída, ela vai ser evoluída, você vai ter que se readequar. Então, abram suas cabeças e estudem. Estudem, estudem. Esse é o mais importante de tudo. Tá? Uhum. Então, na história da automação, nesse nível que a gente vai chegar, aconteceu diversas fases. Né? A fase mecânica, a fase de linha de produção, ou seja, o mundo foi crescendo, foi precisando de mais produto, né? Veio a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, e daí, daqui a pouco, as empresas começaram a produzir em grande quantidade. Nessa grande quantidade que elas tinham, ou seja, as linhas de produção, teve uma revolução interessante, eu não lembro qual foi o documentário que eu assisti, mas o cara estava produzindo tanto, já não tinha saída. Ele produzia, porque antes era aquela coisa sob demanda, né? A população, estou precisando de roupa. Ia lá um costureiro, um alfaiate, fazia uma roupinha. O outro, não, estou precisando de um guarda-chuva. Ia lá o artesão lá, não sei o que, fazia um guarda-chuva, fazia uma coisinha. Né? Daqui a pouco, quando entrou a linha de produção, o cara tinha 20 roupas, 1.000 roupas. E aí? Quem é que está precisando disso? Aí contrataram, esse documentário fala, que contrataram psicólogos junto e começaram a desenvolver o que hoje a gente conhece como marketing, ou seja, eles começaram a fazer você querer comprar aquilo sem nem precisar. É o que a gente faz hoje. Quantas roupas a gente tem dentro do guarda-roupa que tem camisa lá que a gente nunca mais usou uma vez e deixou lá? Né? As meninas também, aí me perdoem as meninas, mas quantas roupas não tem em algumas, até com etiqueta dentro do guarda-roupa, que nunca usou? Né? Um celular, por que todo ano a gente quer trocar de celular? Um carro novo, tudo, ou seja, os caras conseguiram entrar na nossa cabeça e dizer uma necessidade para a gente de fato não tem, mas hoje a sociedade nos controla dessa forma. É quando passa o cara lá na televisão com um carrão, tudinho, e porque ele é jogador de futebol, é uma pessoa de referência, pô, queria ter um carro igual a esse, queria ter uma coisa igual a essa, ou seja, isso foi decorrente da Revolução Industrial. Eles começaram a produzir tanto que precisavam vender. E aí eles usam o marketing para justamente conseguir controlar a gente, e a gente, eu me incluo nessa também, né, de querer comprar uma coisa que muitas das vezes a gente nem precisa. É mais porque está na moda, é mais porque o meu vizinho tem, é mais porque aquele cara, aquela pessoa que eu admiro na televisão mostrou, né, e coisas desse tipo. Então,
volta ao que eu falei no início. Nós que temos que dominar a tecnologia, nós que temos que dominar nossas vontades, e não ser, digamos assim, persuadido por outros para que a gente faça uma coisa que não precisamos. Tá? Então, essa área de vocês é essa, tecnologia. Dominem ela. E aí, voltando aqui um pouco mais para a nossa realidade de indústria, né, de tecnologia, como a gente já falou, a velha e boa pirâmide da automação, que eu já conversei sobre ela. O nosso objetivo como estudante é chegar aqui, né, nessa fase aqui do IHM e do SCADA, que seria justamente a parte de aquisição de dados. Quando vocês estudaram instrumentação, ou estão estudando, vocês viram aqui instrumentação. Quando vocês estudaram lá máquinas elétricas ou acionamentos elétricos, vocês viram aqui. A gente está estudando agora a parte de controle, então CLP, a gente está aqui. Então, essa base daqui, na área técnica, é o que a gente precisa. A partir daqui, entra a área de gestão. Ou você, como técnico, se aperfeiçoando também para gerir parte do seu processo, ou seja, aqui é outra área que também vai evoluir e está evoluindo muito, é a chamada, o Business Intelligence, ou também o Big Data, né? Tem vários nomes para isso. Essa é a parte de data center, né, professor? Esses data center que as empresas estão criando, né? Na verdade, hoje até essa visão de data center, que é uma visão antiga nossa, né? A gente falava lá do analista de sistema, né? Isso daí, ela não está mais existindo. Hoje é a famosa cloud, né? Ou a famosa nuvem. Né? Então, eu não preciso mais ter toda uma estrutura de computadores para armazenar os dados. Eu utilizo a nuvem, né? A nuvem, né? Obviamente que eu vou estar nas mãos das grandes empresas, Microsoft, Google, IBM, entre outros. Mas isso me dá flexibilidade, isso me dá mobilidade, isso me dá agilidade, ou seja, isso me dá muitas vantagens para que eu consiga controlar o meu sistema. As indústrias são um pouco mais restritas, porque a gente sabe que no ambiente da internet isso pode ser bastante prejudicial, você pode ser de fato hackeado. E sempre é interessante, esses últimos documentários que eu assisti, tem um outro, eu acho que esse eu recomendei para vocês, acho que uma das primeiras aulas, foi o Privacidade Hackeada. Né? Assista esse documentário também, é interessante. Uma das pessoas lá fala o seguinte, que hoje dados é mais valioso do que petróleo. Não é à toa que as grandes empresas hoje são empresas que trabalham com dados. Google, Microsoft, Amazon, a IBM, ela não tem, o produto dela é trabalhar com dados, ou seja, ela armazena informações. Né? Então, a informação hoje é essencial. Para quê? Para tomadas de decisão, tomadas de decisão é o pico da pirâmide, né? Ou seja, você decidir o que vai ser feito. O Adriano comentou a questão da Unilever, né? Teve eu passei para vocês, não sei se alguém na época conseguiu, o João, ele trouxe para a gente uma engenheira de planejamento da Unilever, daqui acho que da planta da Sovana, eu não lembro agora, ela deu uma palestrazinha sobre a gestão de planejamento, tudo via software, via SAP, eles têm um módulo lá próprio deles, onde o cara emite a ordem de serviço, o cara já lá em campo já dá baixa no serviço que vai ser feito, tudinho. Então, essas informações estão tudo sendo centralizado em um local. E ali, você vai definir quantos funcionários você precisa, qual o HH, o hora-home que tem dentro da sua empresa, o desempenho da pessoa que está trabalhando, quanto ela produziu, quanto tempo ela levou para fazer uma determinada manutenção. Então, esses são os dados. E, através desses dados, você pode otimizar a sua empresa, você pode otimizar o seu processo e assim por diante. Tá? Então, a nível de hardware, ou seja, a nível de equipamentos, esses dados são justamente lidos pelos CLPs, pelos RTUs, pelos equipamentos que pegam essas informações, elas são supervisionadas e armazenadas dentro ali, tanto de um IHM, dentro de um software SCADA, tá? Dentro desse nível de software SCADA, eu vou ter computadores onde vão armazenar informações,
tanto para manter o histórico, quanto para a realização de relatórios e assim por diante, e através de gestão administrativa, gestão de recursos humanos, dados do meu processo, eu vou analisar isso daí, é o chamado BI, né, o Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio. Através desses dados, eu vou tomar as minhas decisões necessárias. Certo, pessoal? Então, é dessa forma que funciona a indústria e vai cada vez mais se aperfeiçoar. Para a gente vai, pelo menos, tentar agora criar de forma visual a representação e a apresentação desses dados que estão no processo. Eu lá em campo, eu não vejo o meu motor girando. Esse motor está parado ou está girando? Às vezes porque ele está todo encapsulado, está todo fechado. Então, como é que eu sei que ele está ligado, que ele está desligado? Qual é a temperatura que está naquele meu produto que está passando por dentro de uma tubulação? Qual é o nível de abertura que está a minha válvula? Né? Se minha válvula fechar e o nível subir, o que é que tem que ser feito? Aí já começa a entrar o controle. Né? E tudo isso sendo monitorado por um supervisório. Essa será a ideia principal nossa. E esse supervisório, como eu já falei, pode ser construído por diversos fabricantes. Mas o princípio sempre será o mesmo: supervisionar, gerar relatório, criar lógicas de automação em alguns casos, criar acessos remotos, onde eu posso controlar minha empresa pela internet, minha indústria pela internet. Backup também, né? Faz backup. Isso, a manutenção dos dados, ou seja, o backup, né? A parte de alarmes que o meu sistema tem que monitorar, caso alguma variável de processo saia dos níveis desejados. Então, a gente tem toda essa estrutura que tem que ser monitorada ali pelo software, pelo meu software SCADA ou pela minha IHM. Né? Então, como eu falei, de modo geral, da pirâmide à gerência. Né? De modos mais preferidos, a gente tem uma gerência de processo, onde é a produção propriamente dita, e a gerência de negócios, aqui é onde as pessoas que vão tomar a decisão de qual linha eu vou atuar. Né? E tudo isso se comunicando. Né? Tudo isso tem que se comunicar. Não adianta, minha produção está lá produzindo não sei quantos detergentes em pó, e eu não sei, o meu gerente, minha parte administrativa não sabe quanto está sendo gerado. Ele precisa dessa informação, porque ele vai ver lá, ele vai ter até a comunicação lá na ponta da linha, ou seja, quantos consumidores estão tendo, quanto de produto eu preciso produzir, quanto de retorno eu estou tendo, quais são as falhas que estão ocorrendo no processo, quais são os recalques que eu estou necessitando fazer. Então, tudo isso está dentro da nossa pirâmide, e aí, obviamente, tem toda uma hierarquia, tem toda uma obediência de sequência aí, para que possa dar certo aí entre essas camadas. Entrando um pouco mais detalhado na nossa hierarquia, ou seja, olhando mais internamente a nível de configuração de equipamentos, a gente tem aí os computadores, né, posso dizer assim, os próprios PCs mesmo, né, onde ali eu vou monitorar. Esses computadores, olhando de cima para baixo, tá, pessoal? De cima para baixo. Esses computadores aqui, né? Esses computadores, eles irão se comunicar através de uma rede, a gente já falou isso, e vai ser um dos nossos trabalhos, ou melhor, vai ser um dos trabalhos de vocês também, de apresentar sobre as redes industriais. Isso aí já comecem a pesquisar também, eu vou passar um trabalhinho para vocês. Agora vocês têm que interagir, porque eu fico falando sozinho aqui, não escuto nem a voz de vocês, nem estou vendo a rede que o senhor fala... Toma aí. A rede de internet. A rede que o senhor fala é Profibus, não, Pode ser diversas redes. Tem vários protocolos, tem vários meios físicos. A gente vai tentar identificar cada um. Pode esquecer o nome. Tem a Ethernet, tem a Profibus, a Modbus, a DeviceNet. Isso, Profibus, a gente trabalha com essa, Profibus. Pronto. Tem a Fieldbus, ou seja, a gente vai tentar entender, pelo menos conhecer esses nomes. A gente não vai entrar muito no detalhe de características delas, mas pelo menos das aplicações delas a gente vai tentar saber. Isso aí... professor, pode falar. A gente procura também sistema novo aí de fazer essa programação, mas confiabilidade.
existe alguma porcentagem de erro ou só é o erro na hora de programação? O erro maior é no erro de programação. Tá? Claro que, como todo equipamento, ele pode dar falha. E o computador é um equipamento e ele pode falhar. A sua rede de comunicação é um equipamento e pode falhar. Então, pode acontecer de que uma variável que esteja lá no fim do processo, né, lá no chão de fábrica, ela não chegue no seu sistema por uma falha. Mas se ela é feita, e aí o Marcos entende bem disso, né? Eu tenho uma rede, um cabeamento estruturado, uma rede estruturada, eu tenho tudo conectado, eu tenho redundância de servidores, de switch, de equipamentos, tudinho, eu aumento a minha confiabilidade, consequentemente, eu aumento o meu custo, né? Tudo em redundância, eu É mais estou caro, né? pagar Gasta dobrado. mais, paga Vai dobrado. depender do seu processo. O quanto é importante, se deixar de chegar uma variável, qual é o risco que eu tenho? Tanto risco em questão de segurança, quanto em risco de questão de produção. Para vocês Perca terem de ideia, material. dentro da refinaria de industrial de petróleo, eu tenho praticamente tudo em redundância. Eu tenho sempre 2, 3 equipamentos de medição para cada equipamento, eu tenho 2, 3 equipamentos propriamente dito. Eu tenho, por exemplo, lá um sistema onde eu tenho 4 bombas, onde apenas 2 ficam operando. E em Aí caso fazer de revezamento, né? eu troco ela. Quebrou uma, eu tenho outra para operar. Quebrou outra, eu tenho outra para operar. Então, tem que ser feito de vez em quando rodízio, coisas do tipo. Então, A rede também, se der um problema na rede, né? eu tenho um Entra por um lado, sai pelo outro. isso, caminhos diferentes da rede, Redundante. né? Isso. Então, tudo isso Os escape, né? tudo isso vai depender, obviamente, do seu investimento. Então, essa rede que eu mostro para vocês aqui, ela é justamente a rede onde o principal, que é o chão de fábrica, é onde as coisas estão acontecendo, nos geram informações que precisam ser monitoradas. Para isso, eu vou usar instrumentos, vou usar sensores, vou usar chaves, para que essas informações que estão aqui, elas subam, passem pelas suas chaves. Né, Alguns setores têm câmera também, né, professor? Sim, aí Tem a parte de CTVA, né? isso, XTV. de CFTV, Ainda exatamente. tem a parte das câmeras. Hoje IPTV, né? Hoje IPTV, vai por vai pela rede LPO. mesmo, ele entra na rede Ethernet e vai tudo encapsulado por ali. Então eu tenho os meus controladores, os meus relés, IEDs, RTUs, eu tenho os controladores, que podem ser tanto os PLCs como máquinas exclusivas, podem ser computadores também, só que computadores industriais, como a gente já falou lá em CLP, né? Tudo isso se comunicando através de redes, e aí diversos tipos de rede. Quer dizer que toda a indústria tem diversos tipos de rede? Não, depende do seu projeto. Qual é a sua lá? É a Modbus, Adriano? Ou a Profibus? Profibus. Então, essa rede Profibus é um tipo de protocolo, um tipo de dado, um tipo de cabeamento, ou seja, só utiliza ela. Pode ter outras, um equipamento que usa lá um protocolo E rápido. ela é em rede, aí trabalha 2 máquinas com ela. Se depõe uma para tudo. Eita, Pronto. Então, ainda tem essas condições. Então, tudo isso a gente vai aos poucos trabalhando e assim por diante, certo? Na indústria 4.0, aquele primeiro slide que eu mostrei, a primeira videozinho que eu mostrei para vocês, ele dá uma geral sobre isso, bem simples, e aí eu não vou me aprofundar, não. Ou seja, na indústria 4.0, aí sim é que tudo se conecta, né? Tudo, uma empresa, aí como o Adriano falou, a Unilever ela é uma empresa internacional, então ela tem fora do país, tem pelo Brasil todo, tudinho. Então, e aí? Como é que o cara vem via malota, pega um motoqueiro, bota o papel lá e traz a informação para cá? Não, está tudo conectado. Seja de uma rede própria, seja utilizando a internet, seja utilizando servidores, data centers, a cloud, né, a nuvem, agora falando de data center, entenda a nuvem. Né? O cara que consertou o equipamento, se o diretor, o dono da empresa quiser saber, ele sabe. Ele vai ter essa informação no momento em que ele quiser. Eu quero saber o nome do cara que consertou o sensor óptico lá da linha de produção de sorvete da Unilever de Recife. Ele vai saber o nome do cara. Né? Então, assim, tudo vai estar conectado. A rastreabilidade, tudo isso.
E do mesmo jeito, né? Tudo, como eu falei, estou falando aqui, tudo está conectado. Tanto o chão de fábrica quanto o processo gerencial, a parte de controle, tudinho, tudo se comunicando. E vou além. Logo, logo, tudo tomando decisões próprias, né? De acordo com simplesmente a minha. Eu quero produzir biscoito. Pronto, botei lá, biscoito. Aí ele já se organiza todo para a produção de biscoito. E aí é justamente esse ciclozinho que aquele slide mostra inicialmente, né? A parte de robôs, simulações, a integração do sistema, a internet das coisas, que vocês já devem ter ouvido falar muito ali dentro da ETEPAN também, né? A cibersegurança, porque isso é de extrema importância, a nuvem, a fabricação aditiva, ou seja, com a utilização hoje de impressoras 3D, quebrou lá um rolamento que só vende na Alemanha. Peraí, calma aí, precisa não. Pega o desenho dele esquemático, olha, joga na impressora, toma um rolamento. Ou seja, não preciso nem ter estoque de equipamento de sobreposição. Eu fabrico a peça que eu preciso na hora, né? Realidade aumentada, com utilização, eu não preciso... eu queria ver como é que vai ficar determinada área da minha indústria. Eu monto todo o projeto em 3D virtual e verifico, faço todo o ajuste em cima dele, né? Na Big Data, como eu falei para vocês, que são uma grande quantidade de dados, porque, obviamente, todos esses sensores, centenas, milhares de sensores, vão mandar informações. E como é que eu trato? Como é que eu vou fazer análise disso? Um por um? Não. Hoje, através de softwares de análise de dados, de tomadas de decisões, você consegue ter de forma filtrada a informação que você precisa. Senhores, eu sei que eu falei muito rápido. Dúvidas, perguntas? Alô? Não, professor, até Tranquilo. Então tá, tranquilas. Pronto. Então, o que acontece? Deixa eu só mostrar essa última transparência aqui, esse último slide. Na verdade, não é o último, mas eu quero dar uma paradinha por hoje. Eu preciso me dar ainda uma organizada. Fiquei meio perdido, mas deixa eu ver aqui. Ver todos os slides. Esse aqui, pronto. O que acontece nesse... perdi a rede aqui, professor, caiu. Caiu? Peraí, viu? Voltei já, voltou. Não, foi aqui, porque eu tinha mudado aqui. Foi aí? Estão vendo aí uma escadinha? Não. Estão vendo aí ou não? Tá. Sim. Pronto, uma sim. escadinha, né? O que essa escadinha representa para a gente aqui é bem interessante isso. O que nós vamos ver são os conceitos. Não adianta. Por mais que eu tente trazer para vocês, para dentro de sala de aula, a realidade de campo, vocês só de fato irão aprender mesmo quando estiver lá, dentro do mercado. Então, a gente vai dar os conceitos, formas que você possa ter opções por quais caminhos seguir. E essa representação, essa figura é válida para o curso todo, não é só a disciplina de automação, não. Aí o cara diz, eu estou aprendendo isso para quê? Por que esse negócio, essa leitura, não sei o quê, vou usar isso aonde? Olha, infelizmente tem duas situações. Você pode nunca mais usar aquele conceito, como pode, dentro do ramo que você vai seguir, aquilo ser justamente a sua matéria-prima, a sua base para você desenvolver e crescer dentro do mercado. Então, a escola lhe dá os primeiros degraus. O mercado vai fazer você crescer profissionalmente, não tem para onde. O cara pode ser o aluno nota 10, mas se ele, fora do mercado, ele não continuar desenvolvendo, ele para no tempo. Então, aquilo que a gente falou no início aqui do nosso bate-papo, estude, busque novas informações, pratiquem assim, façam treinamentos, invistam, peguem uma parte e invistam em vocês mesmos, tá certo? Isso é de extrema importância. Ok, senhores? E nesse mercado de automação, assim, é bom você saber um pouco de tudo, mas o melhor é você se aperfeiçoar mesmo num programa, no software só. Isso. Que eu vejo lá as pessoas lá que tem cara que esperando, tem agenda marcada para 2, 3 meses, que só ele que sabe mexer tipo, no software lá. Pronto. E os caras ganham dinheiro. Exatamente. Tem esse lado daí, mas
é como eu estou falando, você ser o especialista é importante também, é importante também. Agora, na área da automação, você tem que ser multidisciplinar. Por quê? Porque o cara que entende de automação, ele tem que entender da mecânica, ele tem que saber do processo, ele tem que saber da eletrônica, ele precisa ser realmente multidisciplinar para entender, porque não adianta, é como se eu pegasse um desenvolvedor de software e dissesse assim, ó, faz aí para mim um jogo de, sei lá, um jogo de cartas, sem ele nunca ter visto cartas. Então, esse cara não vai saber desenvolver um jogo disso, ele vai ter que estudar a nova área para poder daí desenvolver. Essa é a ideia nossa. O cara tem que conhecer o software, se aperfeiçoar naquela ferramenta, mas ele tem que entender o processo como um todo. Porque quando o cliente chegar, o cliente não entende do software. Ele vai dizer assim, ó, eu queria que a minha máquina produzisse 10 mil vasilhames e empacotasse tudinho isso daí. Um exemplo bem simples. Aí ele vai desenvolver o programa, ele vai desenvolver a lógica, ele vai desenvolver a interface para que seja feito aquilo que o cliente pediu. Certo? Mas é isso aí, mas é isso mesmo, Adriano. Tem que aprofundar. Senhores e senhoras, perguntas, dúvidas, tranquilo? Professor, já pegando um embalo aí dessa, assim, a gente como está terminando, assim, a gente chega a ser muito inseguro, né? Uma nova realidade que tem para a gente enfrentar. Mas, assim, no mínimo, vai ter uma base para fazer nessa disciplina a gente ir em frente, pegar essa profissão, ou para a gente ter aperfeiçoar mais ainda? Olha, a mecatrônica como um todo, ela envolve, né? Você tinha antes a disciplina você tinha antes a mecânica e você tinha antes a eletrônica, né? E aí o cara foi e, como é que se diz? E juntou as duas. Então, assim, mesmo com isso, quando você for para dentro de uma determinada área, pode ser que você seja direcionado para a área de mecânica, pode ser que você seja direcionado para a área de instrumentação, como também você pode assumir a responsabilidade dos dois. Mas o conhecimento básico que a gente está dando são os conceitos para que você, dentro da empresa, consiga se aperfeiçoar com aquilo que ela oferece. Como assim? Olha, lá na Unilever utiliza equipamentos da Schneider. Aí você, quando entrar dentro da empresa, você vai receber o treinamento dos equipamentos Schneider. Ah, mas o outro trabalha lá, entrou em outra indústria que trabalha com software ABB, os equipamentos da ABB. Quando você chegar lá, principalmente para quem está iniciando, né? O cara, quando entra na empresa, vai entrar ali como um assistente técnico, um técnico júnior, ele vai receber todo o treinamento como é que se diz? Ele vai receber o treinamento da empresa. Né? Ele não vai simplesmente chegar assim... Não vai estar cego, né? Vai dizer, não, toma isso. Agora, claro, não vai assumir responsabilidade sem saber, né? Exatamente. Depois que você, digamos assim, depois que você conhece do equipamento, tem experiência, aí no seu próximo emprego você vai colocar lá no seu currículo. Não, trabalho com equipamentos da Schneider, tá. Se tiver na empresa aquele equipamento, ela pode se interessar pelo seu currículo. Por isso que às vezes é bom você conhecer Schneider, Siemens, Ruido, o ABB, Rockwell, ou seja, ter realmente uma visão geral. Agora, digamos que você vai trabalhar diretamente na ABB. Aí, obviamente, você precisa ser um especialista em software da ABB. E essas coisas vocês irão aprender aos poucos. E o senhor já pegou o Django, o Django? O Django, eu já ouvi falar, mas não estou... Meu, velho, oxe, é o pior que tem ali. Isso é chato. Django é o quê? Fala a língua do brasileiro. É o tipo de inversores. Inversores, né? Complicado. Pronto. Tá, e o pior, eu poderia dizer assim, o pior, não vou dizer se o pior ou se o melhor, não sei. É o seguinte, você só aprende apanhando. Não adianta. Você, quando começa a pegar o problema, que não sai de jeito nenhum, aí você começa a se aprofundar mais, pesquisar, até chegar na solução.
quando você chega na solução, você aprendeu tanta coisa e você diz, pô, agora eu dou esse negócio, né? Agora é comigo, certo? Pessoal, eu estou tentando colocar aqui, estou tentando buscar o link daquela planilhazinha de presença. Deixa eu ver só aqui que eu estou enrolado aqui. Dá um pouquinho. Vou ver, gerar link, não. Estou enrolado nesse negócio. Deixa eu ver. Vou botar aqui Vou botar aqui no chat e veja se vocês conseguem acessar. É aquele mesmo? Vejam aí. Vou colocar lá a presença lá de vocês. Vejam aí se conseguem. Aqui veio o meu. Vou preencher aqui o nome. Beleza, então. Façam aí o preenchimento. O nome todo? Não precisa ser o nome todo, não, né? Porque pode confundir com algum outro aluno. Como essa é uma presença única, é interessante botar o nome todo. Então, preencham aí. Oxe, não consigo não. Tá vendo o nome do pessoal? Ah, agora foi. Beleza. Pera aí. Pronto. Perguntas, dúvidas? Tranquilo? Ô, professor, acho que não tá dando para escrever, não. Escrever a beça, tá dando. Quando eu boto o nome, vem outro nome já. Tá todo então mundo escrevendo na mesma variável. Entendi. Espera um pouquinho só, então. Segura aí. Gabriel, não faz nada, não. Vamos, deixa eu ver aqui. Fazer outro link? Vou fazer outro link. Faz outro aí. Cara, aí é falando sério. Pronto. Gabriel é danado. Segura aí, vou mandar. Acho que agora eu entendi aqui como é que é o troço aqui. Que estava digitando, vinha o número de Lucas, vinha de Adriano. Eu estava fazendo besteira aqui. Pronto, vejam aí agora. Agora acho que vai dar certo. Agora sim. Precisa ter número, um negócio assim. Eu não tô vendo, não. Acho que é porque eu tô de celular, né? Então não tem condições de ver, não. Mas vou mandar o link pelo celular também, pelo grupo. Agora não tem nenhuma, professor. Não tem nenhum o quê? Nenhum espaço para colocar o nome. No meu apareceu aqui, precisa ser número. Ser um número, O meu também, professor. Não tá dando para enviar, nem não. Nem apareceu nada. Nem apareceu a caixinha. Não tá dando para enviar, não. Número em número. Espera aí, calma. Precisa ser um número. Calma. Acho que na hora que eu compartilhei com vocês, fiz besteira. Pode sair daqui, então? Vai mandar de novo? Fechem aí. Vou fechar. Deixa eu ver aqui que eu tô... Vamos lá. Já fui melhorzinho, já fui menos enrolado com isso. A primeira vez você mandou de boa. Oi, rapaz, é porque eu estou usando a mesma planilha, né? Aí eu acho que deve ser... Vamos lá, deixa eu voltar aqui, calma. É porque eu acabei compartilhando ela sem precisar compartilhar. Deixa eu tirar esse compartilhamento. Foi isso que aconteceu. Ok. Salvar. Vamos ver agora. Apresentação, mostrar link. Alguém conseguiu preencher, que está com 20 aqui. Deixa eu ver. Eu não consegui, não. Vai ter que mandar o link. Deixa eu ver se vai o mesmo link ou não.
Quem tem aí esse? Não tô vendo o link, tô vendo aqui, para apertar nele, né? Deixa eu ver. Vou mandar o outro aí, o último aí agora. Opa, já vi a gente aqui respondendo. Adriano, ok. Adeilton, ok. Boa boa semana aí, até quarta-feira, até terça-feira. É terça-feira. Terça-feira a gente se encontra. Pessoal, então boa noite a todos. Respondam aí, marquem aí a presença direitinho. E aí, semana que vem, terça-feira, com CLP, aula normal, princípio 8 horas, mas qualquer coisa a gente avisa aí pelo zap, ok? Boa noite. Boa noite, senhor. Boa Boa noite, noite. turma. Boa noite,